Vou fazer essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 62. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, conhecermos ao Senhor, ó Deus, e também saber que o Senhor nos chama para servi-lo, servir com as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que somos servos pequenos, servos inúteis, mas sabemos que é o Senhor quem, dia após dia, age na nossa vida, no nosso coração, ó Pai, nos transformando, nos aperfeiçoando. Que mais uma vez possamos aprender, ó Deus, de Ti, possamos refletir, ó Deus, sobre esta necessidade de andar nos Seus caminhos, de servir ao Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre a salvação. A palavra de Deus também fala que nós somos servos de Cristo. E algumas vezes, quando nós pensamos em como ser servo de Cristo, talvez nós pensamos e olhamos em relação aos irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado, tentamos aprender com eles. Mas em muitos lugares a Bíblia ensina que nós devemos sempre olhar para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Nós devemos seguir Jesus conforme o próprio Jesus veio a esse mundo, dando a sua vida, dedicado em servir a causa. Nós estamos próximos de uma eleição. Você vê alguns candidatos, né? O candidato é alguém que quer disputar uma vaga, alguma coisa. Ele quer, teoricamente, servir. Como nós escolhemos um candidato? Algumas vezes a gente fala: vamos escolher o menos pior, né? Não é nem o melhor deles. E você percebe que é muito difícil quando você vê o ser humano, todos têm defeito. Mas para um candidato ganhar do outro, o que ele precisa? Ele precisa apenas ser um pouquinho melhor do que o outro, ou pelo menos ser votado mais do que o outro. Um voto a mais, ele ganha a eleição. Teoricamente, então, é até fácil ser candidato nesse mundo, né? Quando você se espelha no outro, você vai fazer um concurso, você tem que competir com o outro. Mas imagina quando você pensa em relação do que eu acabei de dizer.
para que você venha a ser o candidato ideal de Jesus, você tem que andar como Ele andou. Para que você seja o verdadeiro discípulo de Jesus, você deve fazer e dedicar ao ministério como o próprio Cristo dedicou. Quem pode pensar, mas será exagero isso, pastor? A Bíblia fala realmente isso? Eu achei interessante nessa passagem do capítulo 9, por 2 vezes ela faz isso. Ela compara o ministério de Cristo com o ministério humano. Se você olhar na Bíblia, no capítulo 9, nós primeiro vemos lá no versículo 18 em diante, lendo o tema aqui, diz: a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua própria morte, ou a própria morte. Então Jesus está falando sobre uma entrega. Eu vou servir, eu vou entregar a minha própria vida por vocês. Eu vou seguir o que Deus, o Pai, me ordenou. Olha, apenas o versículo 22. E dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no 3º dia ressuscite. Falou sobre o sacrifício de Jesus. E o que vem na sequência? Versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Então aqui não é simplesmente coincidiu, não, é exatamente isso. Jesus acabou de dizer: eu estou entregando, eu vou sofrer muitas dores. E depois, na sequência, ele olha para os seus seguidores e fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Versículo 25 é tão conhecido, tão importante, irmãos, que diz: que proveito há um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, Se for necessário, o quanto for necessário, dedique, entregue, deixe esta vida, deixe os compromissos desse mundo, e você tem um compromisso: me seguir. No próprio capítulo 9, a segunda menção que acontece foi a que nós lemos, é a mesma coisa. Versículo 51. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então você percebe aqui, o tempo era certo, e Jesus então corresponde ao tempo, à sua obrigação, ao seu chamado, que era morrer na cruz, que era entregar a sua vida, deixar o seu ministério de Galiléia e partir para Jerusalém. Intrépida resolução de ir. Estava decidido a ir para Jerusalém. O texto diz que aí nesse momento ele já sofreu uma certa dificuldade, porque aqueles homens precisariam se hospedar em algum lugar, E Jesus mandou então os seus discípulos à frente, lá numa aldeia dos samaritanos, para procurar lugar. E o que eles ouviram? Não tem lugar. Não o receberam. E aqui diz: porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Judeus e samaritanos não se davam bem. Ali muitas vezes era um trajeto para aquelas pessoas que iriam para Jerusalém, que iriam para as suas festividades religiosas, e eles não queriam. Então conta a história que até alguns eram mortos e apedrejados. Os discípulos de Jesus simplesmente falaram: não, aqui não tem lugar para vocês. Ainda há um fato aqui, curioso, que Tiago e João chega bravo, e fala para Jesus: você quer, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olhando para o lado bom, eles foram homens de fé, acreditavam que eles teriam esse poder de mandar descer fogo do céu e cair fogo lá na aldeia dos samaritanos. E eles também foram homens
de certa forma aqui, que estavam definitivos, assim, decididos a proteger o seu mestre. Mas Jesus disse: não, não é esse o meu ministério. Eu vim para salvar, para curar. Eu não vim para destruir ninguém. A gente lembra aqui da história de Elias. Elias que mandou descer fogo do céu para queimar um capitão lá e os seus 50. Essa história, ela está em 2 Reis capítulo 1. Acasias estava doente e ele mandou que seus mensageiros consultassem a Baal-Zebude, que era um deus de Ecrom. E aí o anjo manda Elias parar num lugar lá e ficar esperando aqueles homens. Quando eles chegaram lá, ele diz: acaso não há rei em Israel? Acaso não há Deus para vocês consultarem esse Baal-Zebude aí? E eles voltaram e falaram lá com Acasias. Acasias então manda um capitão com 50 homens para que Elias descesse e falasse com Acasias. E esse capitão lá com 50 homens, ele diz, né: ó homem de Deus, desce. O que Elias disse? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e desça e consuma vocês, né? Consumiu os 50. Acontece isso 2 vezes. Na terceira vez o anjo falou: vai lá e fala com Acasias. Ele foi, falou com Acasias. O que ele disse para Acasias? A mesma coisa. Acaso não há Deus em Israel para ele desconsultar Baal-Zebude, Deus Ecrom? Da cama não descerá, sem falta morrerá. Então alguns dizem que os discípulos aqui, Tiago e João, perguntaram ao Senhor: acaso queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como foi com Elias, né? Alguns falam que tem uma sequência aqui. Mas você percebe Jesus determinado a cumprir uma missão, a servir, já passando por dificuldades. E no versículo 57, o foco muda do ministério de Jesus para o ministério de quem? Das pessoas. Aqui, irmãos, embora pareça indo eles caminho afora como uma sequência da história, os comentaristas preferem acreditar que aqui é só uma ligação de assuntos. Jesus, como a gente acabou de falar, né? Jesus dedicando a sua vida para servir. E agora ele está falando sobre 3 exemplos de seguidores, aparentes seguidores. Então não seria uma sequência exata, que estes poderiam ter acontecido em outros momentos. Mas a ideia sempre é essa: Jesus, com a sua firme determinação de ir para Jerusalém, com a sua firme determinação de sofrer, de entregar a sua vida. E aí ele já dizendo para nós, né? Qual é a nossa determinação? Como nós nos importamos? E aí nós encontramos 3 exemplos que nós vamos mencionar. Cristo foi na cruz para sofrer a fim de pagar o preço. E os seus discípulos precisam também se preparar. Não é de qualquer jeito. E os 3 exemplos que nós vamos ver agora são exemplos de pessoas que, vamos dizer assim, eram candidatos que não foram aprovados. Então, não são bons exemplos. A gente vai perceber que a gente tem que fazer contrário a isso, tá? Contrário ao que nós vamos ver agora. Qual que é o primeiro exemplo? Se você tem a sua Bíblia aberta, nós vemos aqui, versículos 57 e 58. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Só os 57, irmãos. Aparentemente nós vemos aqui alguém voluntariamente se oferecendo para seguir Jesus. E ele diz: seguir-te-ei por onde quer que tu fores. Acreditamos aqui que no momento da promessa desse homem, ele estava encantado com Jesus, com o ministério de Jesus. E ele, de certo, ele pensou que ele poderia mesmo, né, seguir Jesus. A passagem dá a entender que esse homem não foi muito pensativo no que ele estava se propondo a fazer. Não calculou, né, o tamanho daquilo que ele estava entrando. Tanto que Jesus disse, mas Jesus lhe respondeu: as raposas
têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, é um trabalho duro, não é qualquer coisa. Pense numa raposa. A raposa tem lá os seus buraquinhos lá, ela pode entrar, sair, dormir, descansar. As aves do céu, os seus ninhos, elas têm onde ficar, onde brincar. E isso que o homem quer, né? O homem quer ter sua estabilidade, quer ter os seus compromissos, ter a sua casa, ter o seu canto, ter o seu trabalho, a sua família. E aqui diz, para seguir a Jesus, ele, no caso, né, esse discípulo deveria dedicar-se totalmente. Imagina ele seguindo Jesus. Jesus não parava num lugar ou no outro, sempre viajando, sempre sofrendo perseguições. Ele não tinha pensado nisso. O segundo, 59:60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Interessante que esse não se ofereceu, foi Jesus que o convidou. Provavelmente ele era já um seguidor, ele andava com Jesus, estava por perto, mas ele é aquele que está por perto, mas nunca assumiu um compromisso maior. Jesus fala: vamos lá, segue-me, vamos andar comigo. Ele diz: olha, posso ir, mas deixe-me primeiro, permita-me sepultar meu pai. Aqui, irmãos, nós temos duas formas de se entender esse texto. Uma, que realmente o seu pai estava para ser sepultado, mas o compromisso com Jesus era naquele momento. Jesus falou: segue-me, o barco de Jesus está partindo. Não, você vai lá, deixa que outra pessoa vai sepultar o seu pai. Nada mais importante do que seguir a Jesus. Uma outra forma de se entender esse texto, que os comentaristas dizem que sepultar o pai era trabalhar, viver com o pai lá no lugar onde o pai estava, e quando o pai ficasse velho, aí o pai morreu, aí quando ele tivesse tempo ele iria seguir Jesus. Independente de qual que seja, irmãos, a interpretação correta, aqui fica tão claro, né? Quando Jesus diz o quê? Segue-me, vai e prega o reino de Deus. Olha o versículo 60. Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos, seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Os mortos sepultarem os seus mortos, provavelmente aqui não é que a pessoa, um morto, vai sepultar o outro morto, mas ele está dizendo: deixa os mortos espirituais, ou aqueles que não têm um compromisso de seguir Jesus, eles vão fazer essas coisas desse mundo, essas coisas que são importantes, mas que são desse mundo. Agora eu estou te chamando, segue-me. Terceiro candidato, 61 e 62. A outro disse: seguir-te-ei. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Esse se ofereceu também, né? Seguir-te-ei. Só que ele já oferece com uma condição: mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Uma coisa interessante, quando a gente olha Jesus recriminando essas pessoas, né? Como ele disse com esse homem que queria sepultar o pai, e agora ele vai dizer a mesma coisa, né? Com este que aparentemente queria fazer uma coisa boa, só despedir dos de casa. Mas Jesus conhece tudo, conhece a pessoa, conhece o interior da pessoa. Ele mesmo pode muito bem saber o que iria acontecer, no sentido de que um homem que vai despedir dos seus pais, ele poderia no meio do caminho desistir, o pai poderia não permitir, ou o apelo afetivo, né? Dizendo: fica aqui, fica aqui. Mais uma vez Jesus diz: é hoje. Se você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você quer seguir Jesus? Você não pode parar de seguir Jesus para olhar para trás, fazer outra coisa, depois volta a seguir Jesus, depois olha para trás. Fazendo uma aplicação nesses três seguidores de Jesus, fica bem claro aqui que este primeiro, como nós já dissemos, ele não mediu que seguir Jesus era mais do que ele achava.
Ele não mediu a profundidade do que é seguir Jesus. Eu creio que esse é um dos pontos que mais nós erramos, que mais nós pecamos, irmãos. É muito fácil a gente achar, vou seguir Jesus, mas eu não consigo enxergar até que ponto Jesus quer realmente o meu envolvimento com a obra dele, né? É como se fosse algo assim, não, eu vou seguir a Jesus, é aquele que pode. Ele não fala não para Jesus, mas ele fala assim para Jesus, mas ele não entrou ainda no entendimento do que Jesus realmente quer dele. Então isso aqui é muito pessoal, irmãos. Eu não estou querendo aqui dizer, né, que cada um tem que fazer isso ou aquilo, mas é algo que Jesus fala com cada um de nós. Quando você diz para Jesus, seguir-te-ei, o que você está propondo a fazer na causa de Jesus, né? Até onde você pode ir? O quanto a gente está ouvindo de Jesus falar, olha, desse jeito, né? É muito pouco. E é o mesmo que acontece com o segundo. Quando ele diz, primeiro permita-me sepultar meu pai, né? Eu gosto dessa ideia de que sepultar o pai seria algo lá no fim da vida dele. Eu vou seguir ao Senhor, mas primeiro eu vou viver uma vida inteira, eu tenho que trabalhar com meu pai, eu tenho que estar lá na fazenda com meu pai pai vai morrer, aí eu vou seguir o Senhor. Porque esse é um acontecimento muito comum, de nós como pessoas, né? Não, eu vou seguir Jesus mais firmemente lá no final da minha vida, né? Quando já tiver tudo mais resolvido, quando eu me aposentar. Ou nem necessariamente no final da vida, mas sempre fica para depois, né? Depois eu vou fazer isso, depois eu vou me envolver com aquilo. Isso é muito comum também. Agora eu creio que o pior é esse terceiro também, porque ele diz, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir de casa, né? Ele coloca aqui sempre uma coisa paralela. Ele vai seguir Jesus, mas ele vai despedidos de casa. E quantas vezes a gente erra nesse sentido, né? De não ter um foco em si certo, mas fica muitas vezes faço isso, mas na caminhada eu olho para trás, né? O exemplo aqui do arado, né? Quem tem posto a mão no arado não olhe para trás. Eu sigo Jesus, mas ao mesmo tempo eu olho para trás, aí eu sigo Jesus. E aí a gente faz um caminho torto, né? Quem trabalhar com arado olhando para trás, ele nunca vai conseguir andar no mesmo caminho, arar na mesma direção, seguir nessa mesma direção. Irmãos, nós estamos diante então de um chamado de Jesus. Do mesmo jeito que Jesus disse a esse homem, segue-me, espera-se, né? Eu creio que nós queremos que Jesus fale conosco assim, segue-me, segue-me, prega o reino de Deus, porque todos nós que conhecemos a Jesus, sabemos que a nossa caminhada, além desta aceitação, né, dessa santidade, dessa busca da presença de Deus para a nossa vida, Deus quer nos usar para falar do Evangelho, para levar o Evangelho a outras pessoas. E quanto a este chamado, né, como nós estamos correspondendo a ele? Não podemos simplesmente dizer seguir-te-ei sem pensar na profundidade que é isso. O chamado de Jesus exige prioridade, né? Eu quero seguir o Senhor, mas eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Algo tão sério como sepultar meu pai, né? Deixe-me sepultar meu pai. Não sei o que é tão importante na sua vida, mas nada é mais importante do que o chamado de Jesus, né? No momento em que ele fala, seguir-te-ei, segue-me, nós precisamos ouvir o chamado dele. E esse foco, né? Esse foco, seguir sem olhar para o lado, sem olhar para trás, sem despedir de ninguém, seguir a Jesus. Nós vivemos dias em que não faltam pessoas que falam que são candidatos
de Jesus, que seguem a Jesus, irmãos. Mas muitos não são verdadeiros, né? Infelizmente. Tem muitos candidatos falsos, né? Prometem, não são verdadeiros. Mas a gente não está aqui para pensar e analisar a vida dos outros. O quanto nós estamos dispostos a seguir Jesus. É um chamado de Jesus. Ele vai nos fortalecer para tudo aquilo que Ele nos chamar. A gente precisa colocar, né, arregaçar as mangas aí, servir a Jesus. O Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, sobre as minhas vistas te darei conselho. Promessa, né, o Senhor estará conosco, Ele vai nos instruir. Nós precisamos nos expor na causa do Senhor, Deus, sem medo, né? Ele vai nos preparar, Ele vai nos limpar, vai nos capacitar para essa causa. Gosto muito da passagem de 2 Crônicas 17:6, fala sobre Josafá, o rei de Judá. Diz o seguinte: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Quando a gente lê novamente aqui Lucas 9:51, Lucas diz: completaram-se os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A intrépida resolução de ir. É interessante ver aqui também como Lucas foi gentil, né? Quando ele diz: completaram-se os dias em que ele deveria ser assunto aos céus. Ele não falou assim: completaram-se os dias que ele tinha que ir lá para a cruz morrer, não. Já está vendo lá na frente, né? Completaram-se os dias que ele iria ser assunto aos céus. Intrépida resolução. E aqui fala de Josafá, né? Um servo de Deus. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, irmãos. Nós precisamos sempre, né, buscar mais esse desprendimento. E como nós demos o exemplo aqui nessas duas passagens de Lucas 9, sempre tendo Cristo, porque o que Cristo fez, Ele fez por mim e por você. Então é conforme aquilo que Cristo fez, conforme a força de Cristo, é que eu devo também fazer a mesma coisa. Ah, mas eu nunca vou alcançar. Não, Jesus não quer que você alcance. Impossível, né? Como eu vou ser igual a Cristo? Mas o nosso alvo tem que ser maior. Tem que ser Cristo. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou cumprir para o ministério de Jesus. Jesus nos chama para segui-lo. Qual é o nosso posicionamento como candidato de Jesus? Em Isaías 6:8 diz: a quem enviarei? E então, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Cada um de nós deve lembrar que para seguir a Jesus devemos tomar a cruz. Aquele que diz que permanece nele deve andar também assim como ele andou. 1 João 2:6. Que nós possamos sempre, irmãos, na nossa vida, não ficar olhando para as coisas que estão ao nosso redor. Isso tudo que nós fizermos, devemos olhar para Cristo. O que Ele fez por nós, o que Ele quer de nós. Que Cristo foi na cruz para sofrer, morreu para pagar, né, preço pelos nossos pecados. E nós, como discípulos, também temos que nos preparar, se necessário, sofrer para servi-lo. E assim amar, né, mais e mais a causa de Cristo. Deus nos abençoe, irmãos, possamos ser essa família, né, de Deus. Nós estamos sempre envolvidos a tantas coisas, tantos problemas, tantas coisas que nos cercam, que tiram a nossa atenção, que demove, tira a nossa paz, né?
Se nós começarmos a pensar menos em nós mesmos, começarmos a olhar para o mundo, tantas pessoas que sofrem, e principalmente não esse sofrimento, né, que a gente vê história todo dia, de enfermidade, problemas financeiros, mas o sofrimento de não ter Cristo, de morrer sem Jesus. Nós vamos um pouquinho inverter, né, o foco das nossas preocupações. E a nossa preocupação maior vai ser servir a Jesus. Porque se você começar a olhar para você, você vai, a cada semana você vai ter um problema novo para se preocupar. E assim a gente vai viver triste e preocupado. Mas que Deus nos dê essa capacidade de entregar, né, os nossos problemas nas mãos dele. Problema de saúde, problema financeiro, problemas com a família. Entregar isso nas mãos de Jesus, porque se nós não podemos resolver, não podemos ficar ansiosos por eles. E aí sim, ter espaço, né, para servir mais a Cristo, para seguir a Cristo, para se dispor no trabalho de Cristo, fazer essa obra de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser esse candidato de Jesus. Nós vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós conhecemos, ó Deus, que somos chamados do Senhor, ó Deus, e reconhecemos muitas vezes que fazemos um pouco, ó Deus, diante de tanto que podemos fazer, ó Deus. E o Senhor Deus esteja falando com cada um de nós, ó Deus, individualmente, colocando no nosso coração esse desejo, Deus, de servir-te mais, ó Deus, de se dispor a trabalhar na Tua causa. Ó Deus, que o Senhor Deus venha abrir os olhos de cada um de nós, que nesse mundo, ó Pai, não há nada mais importante, nada mais prazeroso do que servir a Tua causa. Podemos ganhar o mundo inteiro, ó Pai, mas de que isso terá importância, ó Deus? Que nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, ser servos e aprender mais do Senhor, ó Deus. É isso que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.